Como fazer as pequenas e médias empresas a ganharem mais e reduzirem custos utilizando o ESG? E esse é o foco da nossa aula de hoje. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e vamos para mais uma super aula, a nossa 14ª aula. Hoje, a gente vem falando muito sobre ESG e as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre entender direito como é que dá para ajudar o empresário. E afinal de contas, a gente sabe que todo empresário, ele tem uma grande preocupação, que é o quê? Aumentar o lucro, reduzir custo, ter menos dor de cabeça. SG consegue ajudar nisso? Claro que também consegue. Então, o foco hoje nosso é na pequena e média empresa e vamos entender como reduzir esses custos e aumentar este lucro. Bom, primeiro, né? Antes de mais nada, antes de iniciar tudo isso dentro da empresa, o que o empresário precisa? Ele precisa entender. Entender o que é isso, que isso não é. Quando a gente fala de SG, não é da noite para o dia, nada é da noite para o dia, nem quando ele decide desenvolver um novo produto, um novo serviço, não é da noite para o dia. E ele precisa entender que o SG vai trazer, sim, uma garantia que cada centavo investido vai trazer o retorno, desde que ele faça de forma organizada e consciente. Então, eu sempre falo que a primeira etapa de tudo isso, como fazendo até uma alusão dentro de casa, você não decide fazer uma reforma e sai fazendo. Você analisou antes, você foi entender o contexto de como que estava ali o seu imóvel. Digamos que a gente vai ampliar a cozinha. Você não sai quebrando parede. Você primeiro entende onde passa a tubulação, a parte hidráulica, onde tem ali a parte elétrica. Será que se eu derrubar essa parede, cai a casa? Porque essa parede era essencial? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? É entender o contexto. A mesma coisa acontece com o SG. Então, fazer o quê? Um diagnóstico e uma análise estratégica. Então, como é que a gente pode fazer isso? Criando uma lista de verificação, um checklist. Então, você pode pegar uma planilha, você vai imprimir o seu checklist, trazendo ali diversas perguntas relacionadas aos 3 eixos: ambiental, social e de governança. E aí a gente já começa a entender que a gente está organizando, porque sem dados eu não consigo gerenciar. Como eu vou dizer se melhorou, se piorou? Eu preciso ter dados, eu preciso ter informação, a foto do agora. Você pode também fazer um questionário. E o questionário, além das perguntas, é claro, pede para subir os documentos, né? Enviar os documentos. Esse questionário pode ser um questionário no Word, um questionário no Excel ou um Google Forms feito aí através dos diversos aplicativos que hoje a gente tem acesso. Então você consegue com o celular, com esse Google Forms, você consegue com um notebook. Então, assim, várias formas você tem de fazer esse diagnóstico no empreendimento. Você pode estar ali junto com o empreendedor ou simplesmente passar esse diagnóstico, combinar ali uma data para você pegar o resultado. E claro, você vai fazer um depara, né? Por quê? Não necessariamente o empreendedor, ele já tem esse letramento que você tem. Aliás, se ele não tiver, indica aí o nosso canal para ele ir já entendendo um pouquinho melhor sobre o ESG. Então, eu trouxe aqui algumas perguntas simples. A empresa separa resíduo? Não precisa nem ser uma coleta seletiva, mas ela consegue ter esse discernimento? Isso aqui dá para reciclar, isso aqui não dá para reciclar? Há políticas de inclusão? Existe um código de conduta formal? E, às vezes, pode parecer um exagero, algo muito grandioso, mas o código de conduta pode livrar o empresário de multas e contratempos futuros. A partir do momento que a gente faz esse diagnóstico, eu já entendi qual é o panorama daquele empreendimento, eu vou para uma próxima etapa, que é o quê? Análise de mercado. Analisar internamente e externamente. Por quê? Eu preciso saber aonde eu estou pisando. Vamos lá de novo no nosso exemplo da reforma de casa?
Fiz a reforma, decidi que vou fazer a reforma, verifiquei se eu tinha planta, onde que passa as tubulações, parte elétrica, parte hidráulica. Eu vou começar agora a ver o quê? Pedreiro, encanador, aonde que eu vou comprar o material, qual o mais barato. A gente não faz uma pesquisa? É o mesmo conceito dentro do empreendimento. Então, vamos lá. Então, a gente precisa entender o quê? O contexto em que essa pequena ou média empresa se encontra. Então, quando eu falo aqui de mercado interno, é entender o quê? Quem são os seus fornecedores? Será que esses fornecedores estão devidamente registrados, licenciados? Como é que é? Essa empresa tem um alvará de funcionamento? Essa empresa tem um AVCB? Ela está legalmente instituída? Né? Eles se preocupam com o SG, os seus fornecedores? Que tipo de matéria-prima a empresa utiliza? Será que essa matéria-prima ela poderia ser substituída por um material reciclável? Ou, em vez de ser uma matéria-prima bruta, ela poderia vir proveniente da reciclagem de outras empresas, trabalhar aí, de repente, um conceito de economia circular? Qual é a sua pegada ambiental? E quando a gente fala de pegada ambiental, eu estou falando de qual é esse rastro nosso relacionado a resíduos, relacionado à emissão de gases de efeito estufa, relacionado ao consumo de água, nossa pegada hídrica. Isso tudo é super importante para a gente entender. E quando eu falo de mercado, opa, tem um errinho de digitação, a gente arruma agora. Quando eu falo de mercado externo, eu estou falando do quê? O que que os concorrentes estão fazendo em relação ao SG? Será que meu concorrente já está um passo à frente e eu nem estou sabendo? Existe alguma regulamentação nova no setor que a empresa precisa seguir? Então, vou trazer o exemplo aqui de São Paulo, né? Eu sei que tem pessoas de vários estados, de várias localidades que assistem o canal, mas existe uma decisão de diretoria do órgão ambiental estadual, a CETESB aqui em São Paulo, que obriga a elaboração do inventário de gases de efeito estufa. E existem diversas empresas que ainda não se deram conta disso. Então, esse é apenas um exemplo para vocês. Então, verificar e regulamentação no Brasil, a gente sabe que a todo momento ela está se atualizando. A gente está agora com a questão das mudanças climáticas, trazendo aí o nosso plano nacional, né, a política nacional, a transição energética justa, que esse é o conceito que a gente tem trabalhado no país, então é sempre importante estar de olho. Então eu já entendi qual é a minha situação interna, ali onde eu tenho gerência direta. Como é que está o ambiente onde eu estou? Onde, eventualmente, eu não tenho uma gerência tão direta, um controle tão direto. Qual é o próximo passo? Fazer a integração com um planejamento estratégico. Eu não estou fazendo isso aleatoriamente. E, gente, vamos combinar. Nenhum empresário vai fazer isso só porque acha bonitinho. Uma minoria. É como eu sempre falo, né? A questão do ESG, plagiando aí um grande executivo, ele vai ser realizado dentro do empreendimento por convicção, está convicto de que aquilo é necessário, né? Por constrangimento, né? Ou comprometimento. São esses três. Ou então, porque ele fez uma análise de risco, por isso que eu quis colocar aqui. Mas, Pri, o que que é, como é que eu vou falar de análise de risco um pequeno empreendedor? Todo empreendedor sabe que ele tem riscos e ele precisa reduzir esses riscos. Isso daí independe do porte, certo? Então, vamos lá. Opa! Então, a gente vai usar essas informações coletadas para identificar os principais riscos e oportunidades. Risco a gente reduz, oportunidade a gente sempre amplia. E, de novo, qual foi uma das coisas que eu comentei, né? Quando a gente vai fazer aqui um checklist, eu vou ter dados, eu vou ter números. Então, eu consigo nitidamente tirar a foto, ter uma ideia de número, trabalhar dentro da empresa ações para melhorar a situação e mostrar lá na frente que o investimento valeu a pena. Eu mostro aonde? Em números. Então, é sempre importante a gente ter números, indicadores. Anota isso aí no seu caderno, ok? Então, vamos lá.
Então, quando eu estou falando de riscos, por exemplo, a empresa tem um fornecedor que usa mão de obra infantil, que pode gerar uma crise de imagem ou perdas financeiras. E aí, vamos trazer situações reais, né? Porque às vezes a gente fala, isso não vai acontecer comigo, imagina, isso é tão distante, isso é só lá não sei aonde. Bom, tivemos as vinícolas do Sul, né? Garibaldi, Salton e Aurora, passando por um grande contratempo aí há 2 anos atrás. A gente teve as redes, né, de loja Zara espalhadas pelo mundo e a gente teve um escândalo também junto ao nome Nike. Então, isso pode acontecer sim. E este daqui é apenas um exemplo. Outras situações podem acontecer, tá? E quando a gente fala de oportunidades? Então, a empresa pode se certificar com um selo ambiental para acessar um mercado de clientes mais exigentes e dispostos a pagar mais. E isso é algo que eu vejo que está crescendo. Então, você, consultor que está aqui na aula, fica aqui uma dica já para você. Você pode organizar uma empresa, a rotina dela, o planejamento estratégico dela, focado nos pilares do ESG e, eventualmente, contribuir na aquisição de selos. Você pode dar este suporte ao empresário. E, empresário, essa é a dica para você. Você ter um selo, e o selo demonstra o quê? Comprometimento, transparência, e a manutenção do selo está relacionada à tua melhoria contínua. Então, se você está sempre investindo nisso, o retorno lá na frente é proporcional ou maior ao seu investimento. Pensa nisso com carinho, tá? Então, trazendo aqui alguns exemplos de selos hoje no mercado, você tem Birovelta, GKS, Ecovadis, Federação das Indústrias, Veja dentro do estado. Então, hoje nós temos Manaus, Ceará, Mato Grosso do Sul, onde essas federações de indústrias já têm os selos, alguns em parcerias com outras empresas também reconhecidas no mercado. A gente tem o selo da Ecomeia, a gente tem o Sebrae, e para aquelas que querem ir um pouco mais além, a gente tem o Sistema B. Ah, mas Pri, Sistema B é muito difícil. Não, meu caro colega, não é difícil. E o mais legal, o Sistema B você tem a possibilidade de fazer a avaliação de forma gratuita e a partir deste resultado, você praticamente já tem ali, ó, de bandeja, um plano de ação para o seu empreendimento, tá? Só no Brasil já tem quase 400 empresas que são Sistema B, dos mais diversos setores e portes. Então não tem desculpa. É aquela questão que eu falei: convicção, comprometimento ou constrangimento, certo? Então, trazendo aqui alguns exemplos, tá? São exemplos sempre não exaustivos, como eu sempre trago, mas que, no meu entender, no meu ponto de vista, serve para qualquer empreendimento. Quando a gente quiser dar um passo a mais, o que que a gente vai fazer? A materialidade. Entender aquilo que de fato é fundamental, essencial, relacionado diretamente ao seu negócio. Por quê? Porque a gente faz uma pesquisa junto a todas as partes interessadas, aos stakeholders. Então, isso vai além da visão do empreendedor, o que é super importante, tá? Porque muitas vezes a gente está preso no nosso dia a dia, a gente empreendedor, né? Então, o empreendedor, ele está ali preocupado com a rotina dele. Qual é a rotina dele? Pagar conta, gerar lucro e manter funcionário. Né? Uma das dores que a gente percebe hoje com o empreendedor, o que, que é? A falta de mão de obra, de comprometimento dos seus funcionários. Aliás, você está aqui, está assistindo essa aula, está na dúvida ainda de como implantar o ESG dentro do empreendimento? Eu tenho um convite para te fazer. Aqui na descrição da aula tem um link e eu quero te fazer o convite para você fazer um diagnóstico de carreira ESG. É um raio-x, junto comigo, gratuito, para você entender melhor todas as possibilidades que o SG pode trazer para você. Legal? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, falando nos 3 pilares do SG, ambiental, social e governança, eu trouxe aqui alguns exemplos clássicos, mas que são essenciais. Então, vamos lá. Quando eu falo do ambiental, 3 super importantes e que cabem em qualquer lugar, em qualquer tipo de empreendimento.
questão de eficiência energética, gestão de resíduos e otimização do consumo de água. Então, aqui em eficiência energética. Pode parecer estranho, mas ainda tem lugar com lâmpada incandescente. Então, a troca de lâmpada incandescente por LED traz economia. A instalação de sensores de presença, uso de equipamentos mais eficiente, às vezes pequenas adaptações na estrutura do imóvel, de forma a utilizar melhor a luz natural, ou seja, são ações que vão trazer uma redução direta aonde? Na conta de luz. Menos consumo de energia, mais dinheiro no caixa. E dependendo aí do porte da empresa, a gente está falando de uma empresa de médio porte, já vai uma outra dica. Verifica lá na conta a demanda contratada. Às vezes a demanda está errada e você paga a multa todo mês e nem percebeu, achando que é só o quê? Consumo de energia. Então fica aqui uma dica de ouro para você. Gestão de resíduos, tá? Então, implementar a coleta seletiva, aliás, a Política Nacional de Resíduos coloca lá, né? Reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e só depois fazer a disposição final, certo? Então, implementar a coleta seletiva, reduzir a produção de resíduos, reduzir embalagens, usar menos papel, reutilizar e reciclar os materiais, e aqui inclui a compostagem. A compostagem é um tipo de reciclagem, só que eu reciclo o quê? Matéria orgânica, certo? Então, quando a gente implementa ações como esta daqui, eu tenho diminuição dos custos com descarte do lixo e a possibilidade de vender resíduos recicláveis para cooperativas ou outras empresas, dependendo do tipo e do volume de resíduo que você gera, gerando aqui uma nova fonte de renda. Eu sei que essa daqui é um pouco mais clássica dentro do mundo empresarial, mas tem muito empresário que ainda não presta atenção. Quando eu digo não presta atenção, é olhar direito para a sua atividade e perceber todas as possibilidades de resíduos que estão sendo gerados. Às vezes, alguns resíduos que acabam ficando contaminados porque se misturaram com outros produtos, se ele separasse, não geraria essa contaminação, ele teria mais resíduo para vender e gerar aí uma receita para ele no final do mês. E aí eu quero trazer um outro exemplo para vocês, super bacana, que é o do Shopping Eldorado, aqui em São Paulo. Ele possui um projeto de compostagem no teto, que ele chama de telhado verde. Inclusive, esse projeto já funciona desde 2012, olha aí há quanto tempo, que transforma resíduos orgânicos da praça de alimentação em adubo para uma horta urbana localizada no telhado. Essa iniciativa cultiva hortaliças e legumes que são distribuídos para os colaboradores do shopping. Então, percebam que são ações que independem do tipo de empresa, do tipo de atividade. Estou falando de um shopping, ou seja, uma atividade de serviço, que muitas vezes a gente nem passa na cabeça, está ali focado aonde? Na indústria de transformação. Ou, é uma escola, é uma creche, vai fazer uma hortinha. O Shopping Dourado fez a horta aonde? No telhado do shopping. Então, uma boa dica. Aliás, vale você que está aqui assistindo fazer um benchmark lá com o Shopping Dourado e conhecer de perto, né, ao vivo e a cores, essa horta. Um outro exemplo muito clássico dentro do pilar ambiental é a questão que da otimização e consumo de água. E, gente, esse item aqui é fundamental, conscientização de funcionário. Tem gente que eu brinco que vai tomar banho e aproveita para meditar. Embaixo do chuveiro não é lugar para fazer meditação, certo? O banho tem que ser ágil. Então, trabalhar a conscientização dos funcionários, a instalação de torneiras com temporizador ou aerajador, meu Deus, que é bom para brincar de forca, arejador, conserto de vazamentos e revisão do processo produtivo. Muitas vezes, isso aqui é muito interessante, tá? A revisão do processo produtivo. A empresa está tão acostumada que o dia dela, né, o dia a dia do processo produtivo, usa água, e ela está ali, paga a conta todo mês, que ela não presta atenção que ela poderia encontrar outras possibilidades. Será que para aquele processo produtivo eu preciso de uma água limpa,
precisa ser uma água que vem ali do tratamento, ou pode ser uma água reutilizada. Uma água que veio, por exemplo, da captação da água de chuva, ou que dentro do próprio processo produtivo ela passou por um sistema simples de purificação e eu consigo reaproveitá-la novamente, tá? Então, isso traz uma redução significativa na conta. Em setores como gastronomia ou lavanderia, isso pode representar uma economia enorme. Por quê? São setores que utilizam muita água. E aí eu trouxe aqui um outro exemplo. Marmorarias podem reutilizar a água do corte e polimento das rochas. Então, tá lá fazendo uma pia, uma bancada, qualquer que seja o produto final, a gente sabe que usa muita água no processo produtivo. Então, ele pode sim estar reutilizando a água do próprio processo produtivo dele e muito provavelmente ele consegue recircular esta água várias vezes até ela saturar e eventualmente não conseguir mais reutilizar. Então, essas são algumas das ações que a gente percebe que podem ser trabalhadas quando a gente fala aqui do pilar ambiental. Vamos agora para o pilar social. Então, o pilar social, eu trouxe aqui 2 itens, como eu falei. Eu tentei trazer itens que eu, Priscila, considero que podem ser aplicados a qualquer setor e qualquer porte de empreendimento, ok? Aliás, se tiver alguma dúvida, coloca aqui no chat, levanta a mão e a gente vai tirando, ok? Você que está assistindo esse vídeo depois, pode deixar sua dúvida na descrição do vídeo, que eu sempre olho e vou respondendo. Então, falando no pilar social, eu trouxe aqui bem-estar e segurança do funcionário. Então, o que a gente pode fazer? Investir em ergonomia, oferecer programas de saúde e bem-estar, ginástica laboral, palestras sobre saúde mental e garantir um ambiente de trabalho seguro. Inclusive, hoje tem crescido muito esses aplicativos de ginástica, né? Não querendo fazer propaganda, mas enfim, é Gympass, Total Pass. Qual que é o interessante disso? Não é tão oneroso ao empreendimento, é uma forma de você contribuir para a saúde do seu funcionário, e quando eu tenho um funcionário saudável, eu com certeza tenho menor custo com a questão de afastamento em função de atestado médico ou mesmo ações trabalhistas. Funcionários mais saudáveis e felizes são mais produtivos, faltam menos ao trabalho, reduzindo aí o custo de turnover. E esse é um dos grandes calcanhares de Aquiles hoje de qualquer atividade, né? Manter o funcionário. Mais que imposto, hein, se bobear. Treinamento e desenvolvimento. Isso daqui é muito interessante, né? A gente costuma dizer que a pessoa é contratada pela característica do seu currículo. Então, tem lá vários cursos, graduação, curso técnico, tecnólogo, mas às vezes faltam algumas outras habilidades, digamos assim, que são o que a gente chama de soft skills. Então, por que não fortalecer isso? Às vezes a pessoa ela é boa, ela tem competência, mas falta melhorar um pouquinho mais algumas habilidades. Então, hard skills e soft skills, trazendo aqui. Então, funcionários mais capacitados cometem menos erros, reduz o retrabalho e desperdício de materiais e aumenta a eficiência operacional e a qualidade do produto e serviço. Então, eu estou ali a todo tempo capacitando. E o capacitar, pessoal, não é só a questão da produção. Quanto mais vocês também investem nesse capital intelectual, de alguma forma, de repente criando um clube do livro, não sei, apenas uma sugestão. Quanto mais intelectualmente capacitado esse funcionário, mais ele pode ajudar o empreendimento, mais ele se compromete com o empreendimento. É alguém a mais para pensar junto do empreendimento. Então, algumas ações que vocês podem tomar. Desenvolver aí um calendário de treinamentos, né? E quando eu falo utilizar o calendário de treinamentos, pode ser a CIPAT? Pode, mas ir além da CIPAT, ok? A CIPAT tem ali um cronograma, um calendário obrigatório. O que a gente vê hoje são muitas empresas
fazendo mais do que uma semana, né, ou 2 semanas ou um mês da prevenção, da saúde e segurança, e acaba trazendo ali temas relacionados à área ambiental, a parte de qualidade, de governança, super positivo. Mas você pode pegar um calendário e distribuir mais eventos ao longo do ano. Pelo menos um evento antes e outro depois da CIPAT. Isso é super positivo. Outra coisa muito interessante também é o quê? Utilizar o sistema S, tá? Muitas pessoas ainda não conhecem esse termo sistema S. Então, eu até deixei aqui. É um conjunto de 9 entidades privadas sem fins lucrativas, criadas por lei, que oferecem serviços de interesse público relacionados a diversos setores econômicos do Brasil, como indústria, comércio, agronegócio e cooperativismo, com foco em educação, formação profissional, assistência social e lazer. Então, é aquele famoso SESI, SENAI, SENAC, SEST, SENAT e tantos outros que tem aí, que ao todo compõem 9 instituições. Então, aproveitem essas instituições para melhorar e capacitar o seu empreendimento. E, por fim, para finalizar a nossa aula de hoje, o pilar de governança. Então, trazer aqui ações como gestão de risco e transparência. Então, o que vocês podem estabelecer dentro de um empreendimento pequeno ou médio? Estabelecer um código de conduta. Não precisa ser algo tão elaborado de 10 páginas, como a gente vê das grandes empresas. Que seja uma página, 2, 3 páginas, mas é ali, é nesse documento que vocês deixam claro para o seu colaborador quais são os direitos e deveres, quais são as expectativas do empreendimento em relação a esse colaborador e o que ele pode esperar também do empreendimento. Então, entrega o código de conduta, leia, passe esse código de conduta junto com esse colaborador e não esqueça de pegar, de fazer ele assinar um documento de que ele recebeu esse código, ok? Detalhe importante. Criar canais de denúncia, né? O que a gente chama de ouvidoria. O ideal é que fosse uma ouvidoria que fosse gerida por uma empresa terceira, sem vínculo? Sim, seria o ideal, mas nem sempre é possível para uma pequena e média empresa. Então, que ela pelo menos tenha esse canal claro e trabalhe isso com transparência. O que é trabalhar com transparência? Não é ver que houve uma reclamação, por exemplo, e querer pegar a birra daquele colaborador. Não. É entender o que está acontecendo. Verificar de fato os dois lados de todas as versões relacionadas. Normalmente tem o cara que reclama e o reclamado. Então, verificar. Isso aqui é super importante. É para o crescimento do empreendimento e ter contratos claros com os seus fornecedores e com os seus clientes, principalmente respaldados aí dentro dos pilares ESG, tá? Então, quando vocês fazem essa gestão de risco e transparência, a proteção contra riscos de imagem, multas e existe, né, a proteção contra riscos de imagem, multas e processos trabalhistas. Um escândalo ou um processo por má conduta pode levar uma pequena empresa à falência, ok? Então, vocês percebem aqui na nossa aula de hoje que eu consegui trazer para vocês exemplos que podem ser implantados tranquilamente em qualquer empreendimento, de qualquer tipo de setor, de qualquer área, da área de transformação, do agronegócio, prestação de serviços, tá? Ou por uma grande empresa, por uma empresa maior, tá? Então, são atividades que eu costumo dizer que elas são, entre aspas, genéricas. Elas atendem a qualquer empreendimento, mas nada como ir a um passo depois e fazer a materialidade, entender direitinho qual é a característica daquele empreendimento, ok? Agradeço aqui a aula. A gente se encontra segunda-feira que vem, às 19 horas, no nosso Segue SG, nossa aula semanal para você implantar o SG, para a gente entender e esclarecer o que é o SG. E ó, qualquer dúvida, aliás, quero pedir sua ajuda.
para a gente construir um Segue SG cada vez melhor. Deixa aqui na nossa descrição, deixa no NPS sugestão de temas que você gostaria de ver na nossa próxima aula e eu te espero lá. Até semana que vem.